Paz, meus irmãos. Nós tivemos o estudo, a leitura expositiva da quinta-feira, do dia 29/4/2021, e por problemas técnicos aqui com o aplicativo, eu não consegui gravar. Então, eu vou fazer essa exposição, essa leitura, substituindo, né, o estudo que nós fizemos na quinta-feira. Vou procurar resumir aqui, tudo bem? Para a gente poder, aqueles que ouvem depois, né, que não participam online ali, que vocês possam, pelo menos, compreender o raciocínio do texto, né, do capítulo 2 de Atos, que é o que nós estamos lendo juntos, tá bom? Então é o seguinte, nós, nessa quinta do dia 29/4, nós fizemos a segunda parte de Atos 2, 14 a 47. Então eu vou retomar rapidamente a leitura, desde do 1 aqui. Na verdade, não a leitura, mas deixa eu lembrar aqui. Está acontecendo no capítulo 2 do cumprimento da promessa, que Deus envia o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, cerca de 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, aguardando, segundo a ordem de Jesus, para que aguardassem, e o Espírito Santo, em certo momento, justamente na festa, né, no dia da festa de Pentecostes, vem sobre eles e eles começam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lembram que tinha ali reunido os judeus de diversos lugares e nacionalidades que estavam ali, e eles começaram a aglomerar, e começaram a ouvir essas pessoas a falar no idioma nativo, né, da língua mãe deles, né, e falar sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. E eles não sabiam falar esses idiomas estavam sendo dados sobrenaturalmente para essas 120 pessoas. E eles ficaram, obviamente, quem estava ouvindo na sua própria língua materna, eles ficaram, como diz o texto, atônitos, perplexos, e fizeram uma pergunta, né? O que será que é isso? E é justamente quando Pedro entra no que nós entendemos aqui a primeira pregação, após o Pentecostes. Pedro se levanta para responder essa pergunta. Então, nós já fizemos a leitura do texto a semana passada, você pode pegar. Pedro começa a explicar o que estava acontecendo com o texto de Joel, né, do profeta Joel, e ele explica, cita o texto, lembrando que a parte de vermelho em escuro é Pedro falando, e a parte de vermelho claro é Pedro falando, mas citando o Antigo Testamento. E aí nós, então, continuamos a pregação de Pedro, e Pedro continua falando: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Então Pedro lembra que Jesus foi um homem aprovado por Deus, e essa aprovação veio por meio dos milagres, dos prodígios e sinais que Deus realizou através de Jesus. E que este Jesus, né, de acordo com a soberania, o plano determinado, a presciência de Deus, esses judeus, esses israelitas a quem ele está falando, mataram e crucificaram Jesus por meio de homens maus. Esses homens maus são justamente os líderes religiosos judaicos ali, e também romanos, né, que julgaram Jesus injustamente e gritaram, crucificam, e os romanos, então, fizeram ali a crucificação, né, conforme o rito todo da crucificação romana. Mas aí Pedro fala, porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então Deus ressuscita Jesus, que era um homem aprovado por Deus. Vocês mataram esse Jesus. Pedro está pregando isso para aqueles israelitas. E Deus ressuscita Jesus, livra Jesus da agonia da morte, porque a morte não tinha poder para reter Jesus, né? Ele não podia ser retido. E como que ele explica esse acontecimento da ressurreição? Pedro, de novo, vai citar passagens do Antigo Testamento. Lembra que nós estamos tendo uma aula extraordinária
de interpretação do Antigo Testamento aqui, quando Pedro prega essa primeira pregação. Isso nos ajuda a entender como nós, cristãos, na nova aliança em Cristo, devemos ler o Antigo Testamento. À luz do quê? De quem Jesus é, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda. É assim que devemos interpretar textos, principalmente textos que são chamados textos messiânicos, tá ok? Aqui Pedro, então, vai citar um salmo, nós vamos ver aqui, ele cita o Salmo 116, o Salmo 16. Esse Salmo 16 foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e é interessante porque ele vai explicar o que está acontecendo com o Salmo 16, com o Salmo escrito, 1000 anos antes de Cristo. O Salmo 16 é este aqui, ó. Olha lá. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra. Lembra que é Davi orando isso. E meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois, olha o que Davi fala, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A pergunta aqui é, de quem Davi está falando? Davi está falando dele próprio? Que a alma dele não será deixada na morte? Que ele é o santo, aqui no caso, que não vai haver corrupção? Pedro, ele interpreta este salmo à luz do que está acontecendo. Olha que interessante aqui. Aí Pedro vai fazer o seguinte, então, ele vai citar o salmo. Olha lá. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E aí Pedro decora esse Salmo 16, de 8 a 11, e ele continua a pregação. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Olha o que Pedro fala. Ele morreu e foi sepultado. Então, o que Pedro está querendo dizer ali? Que Davi não está falando dele no Salmo. Né? Por quê? Porque a alma de Davi permaneceu na morte e ele sofreu corrupção, né? O corpo dele se corrompeu, se degradou ali com a morte. E Pedro ainda acrescenta, ó, e o túmulo de Davi permanece entre nós até hoje. Então, é óbvio que quando Davi estava falando e orando o Salmo, neste momento ele não está falando dele. Então a pergunta é de quem Davi está falando. E Pedro continua explicando, sendo pois profeta, ele chama Davi de profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Gente, isso aqui é o pacto que Deus faz com Davi, na teologia chamado aliança davídica, né? Que é justamente quando Deus promete para Davi que daria o trono do reino ali de Davi para um descendente dele, e esse descendente teria um reino de paz, justiça plena, né, de um reinado eterno, em alguns outros textos vai falar. Né? Então, um reinado que não teria fim. E nós sabemos quem é o descendente de Davi. Nós sabemos que é Jesus, o Cristo, e é justamente isso que Pedro está mostrando com a interpretação desse salmo. E ele fala assim, ó, prevendo isso, quer dizer, Davi prevendo, né, isso, prevendo que Deus vai cumprir o que ele jurou, que ia separar um descendente dele que assentaria no trono, Davi, olha que interessante, referiu-se, então, à ressurreição de Cristo, gente. Então, lá no Salmo de Davi, ó, quando fala que nem permitirás que o seu santo veja corrupção, Davi está falando da ressurreição de Jesus. Pedro está interpretando esse salmo desta forma, e é assim que nós devemos entender esse salmo. Olha lá, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, gente, é uma aula extraordinária de interpretação do Antigo Testamento que Pedro está dando. E ele continua, Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós quem, né? Todos
os apóstolos ali que estavam presentes e as pessoas que foram testemunhas oculares do acontecimento, da morte e também da ressurreição de Jesus, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então, ele está respondendo àquela pergunta daquelas pessoas, o que está acontecendo? O que me explica isso? Pedro está explicando através de Joel, através do Salmo 16, que é o Jesus ressurreto, que está à direita do Pai, que está agora derramando esse Espírito e provocando o que está acontecendo naquele momento. E ele continua, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma. Ele cita outro salmo aqui, gente, ele cita o Salmo 110, quer ver? Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pedro está falando que quem se assenta à direita de Deus não é Davi, é um outro. Né? Olha que interessante, voltando lá ao texto. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro está dizendo? Que esse Senhor aqui que iria se assentar à direita não era Davi, mas era o Senhor de Davi, que Davi já estava prevendo que era o Cristo, o Salvador, o ungido de Deus. Novamente nós vemos Pedro interpretando esse salmo como um salmo que falava do Messias, um salmo messiânico. Pedro aqui está falando então, este homem que é de Nazaré, que é o Senhor de Davi, que é o descendente de Davi, que se assentou à direita, que derramou o Espírito, este homem, vocês mataram ele. Então, Pedro está sendo muito forte, ali, uma pregação muito direta àqueles israelitas, dizendo, sabe, aquele que vocês esperavam, o Messias esperado, o filho de Davi esperado, o justo, o santo prometido, o Senhor de Davi esperado, vocês mataram ele. E Deus o ressuscitou. E Deus fez Jesus o quê? Deus fez de Jesus o Senhor e o Cristo. Senhor aqui é a palavra Kyrios no grego, que neste sentido Pedro está querendo dizer que Jesus é o Senhor de tudo, né? Ele é o Kyrios, ele é o Senhor divino, ele é o soberano sobre o universo, sobre todas as coisas, ele é o soberano do imperador, do Império Romano, dos judeus, dos gentios, de toda a terra, ele é o soberano, ele é o Senhor de tudo e de todos. E ele é o Cristo, quer dizer, ele é ungido, aquele que viria, então, salvar o povo de Deus, resgatar o povo de Deus, reconciliar o povo de Deus e colocar o povo de Deus novamente no pacto, numa nova aliança. Isso era o papel do Cristo, né? E é exatamente isso que Jesus é, Senhor e Cristo. E quando esses homens israelitas ouviram essa pregação de Pedro, eles ficaram muito comovidos, gente. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eu disse na quinta-feira que em resposta à pregação não basta a gente ficar emocionado só. Né? Quantas pessoas eu vi em pregações que eu fiz, ou outros pastores fizeram, pessoas chorando, ficaram emocionadas, comovidas, né? Alguns chegam a pronunciar, pastor, como a tua pregação mexeu comigo. Gente, isso é muito bom. A pregação, você vê aqui, ela deve mexer com a gente, ela deve comover a gente, mas não pode parar nas emoções. Imediatamente, essas pessoas que foram comovidas pela pregação de Pedro, elas perguntaram o quê? O que nós faremos? A pregação deve nos levar a um ato, a uma atitudes de mudança de vida, de mentalidade, de comportamento, né, de estrutura de vida e nos levar realmente a uma vida cristã. E aí Pedro responde a eles, o que vocês fazem? Arrependam-se. E a pergunta aqui é, arrependam-se do quê, gente? Do que eles tinham que se arrepender? Do que Pedro exatamente tinha acabado de falar. Arrependam-se
de não ter crido em Jesus, de ter rejeitado Jesus, de ter crucificado Jesus. Então arrependam-se de não ter recebido Jesus como o Cristo, Filho de Deus. Arrependam-se deste pecado e sejam o quê? Batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E aí então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Esse mesmo dom que cerca de 120 pessoas estavam recebendo, vocês podem receber. Ele estava falando para aquelas pessoas. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Gente, com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram, se arrependeram do pecado de ter rejeitado Jesus como Cristo e Filho de Deus. Se arrependeram da incredulidade naquele que Deus tinha enviado para fazer a obra de salvação da cruz, da sua morte e da sua ressurreição. E neste momento que creram, eles foram batizados e foram agregados, então, agora à família de Deus, a essa comunidade do Messias, que hoje nós chamamos igreja. A partir deste momento, começa-se, então, uma vida comunitária dessas 3.000 pessoas, juntamente com aqueles 120 e com os apóstolos, né? Que nós vamos ver, então, na semana que vem. Eu li já nessa quinta-feira o restante, mas eu vou ler novamente, você pode acompanhar, então, na próxima quinta, porque eu quero ler e mostrar como era a igreja, a estrutura, os princípios, né, a base sobre a base sobre a qual, né, ou sobre as bases que a igreja estava sendo construída, né, como eles viviam na igreja primitiva e como isso deve afetar a nossa vida, como irmãos, como comunidade, como igreja. Tá certo? Fica então um resumo da aula que nós tivemos na quinta-feira do dia 29/4. Tudo bem? Espero ter atendido aqueles que assistem depois. Eu sei que aqui é um resumo, foi bem rapidinho, não é uma explicação tão exaustiva como eu tenho feito nas quintas-feiras, mas acredito que dá para você ter uma ideia e continuar a leitura com a gente, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus.